tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 5 de abril de 2018, quinta-feira. O número do verbete é 4.444. Ele tem 5 páginas, 46 logias e 12 máximos. O título do verbete é Link Projeciogênico, a especialidade Projeciologia. Quem redigiu o verbete é a professora Caroline Engelmann, que já é veterana, né? Esse já é o 8º? Esse é o 5º. É o 5º verbete, é que você falou que tinha mais 3, eu já... Tem mais outros na produção. Uhum. Então, a professora Caroline, ela é graduada em Psicologia brasileira, natural de Marechal Cândido Rondon, aqui no Paraná. É voluntária da Conscienciologia desde 2014, docente da Conscienciologia desde 2017 e tenepsista desde 2018. Então vamos aqui à definição. O link projeciogênico é a conexão pensênica proveniente de ações, eventos, leituras, debates, diálogos ou ideias desencadeadores de experiências projetivas relacionadas ao conteúdo do fato vivenciado. Agora na pensenologia, o holopensene pessoal projeciogênico, o holopensene atrator, o holopensene retrocognitivo, a utilização de mídias para evocação de holopensene específico, a autopensenidade fenomenológica, a autopensenização pró-projetiva, os progetiopensenes, os bibliopensenes, os nexopensenes, o descortino da intrincada rede de conexões pensênicas evidenciadas pelo parapsiquismo. Agora na fatologia. A conexão das vivências diuturnas com as experiências projetivas noturnas, a leitura evocando energias, o atilamento para sincronicidades, a tomada de decisão influenciada pela projeção consciente, a lucidez intrafísica, a análise da intencionalidade pessoal, a integração à equipe de evento conscienciológico, os seriados televisivos e filmes de época, os cenários intrafísicos retrocognitivos, os livros envolventes, a literatura útil, a era das redes sociais impactando energeticamente os usuários, o interesse em estudar determinados temas, o abertismo consciencial, a rememoração, as afinidades pessoais, a capacidade de análise das experiências, as extrapolações, a importância da pesquisa historiográfica, o incentivo ao registro diuturno das experiências extracorpóreas naturais. Nós lemos aí só algumas linhas, né? Tem bastante informação aí na fatologia. Também na parafatologia. O link projeciogênico, a autovivência do estado vibracional profilático, as evocações patológicas, o acesso a grupos patológicos do passado seriexológico devido a ações diuturnas miméticas, o bagulho e o mimo energético, a flexibilidade energossomática, a constância na movimentação energética, a análise das paraconexões pessoais, a verificação extracorpórea das paraconsequências dos próprios atos, as projeções patrocinadas pelo amparador extrafísico, a antecipação extrafísica de vivência potencialmente traumática, preparando a consim para determinado evento inevitável. Depois ali na argumentologia, na página 8, nós temos o item tipologia com uma listagem em ordem alfabética de 20 possíveis desencadeadores de links projeciogênicos. E na remissiologia nós destacamos catálise da projetabilidade, inteligência projeciológica, lei da projeciologia, projetiofilia, projetabilidade reciclogênica e psicosfera projetiva. Também nós lemos só alguns, né? Tem 15 itens aqui na remissiologia. A frase enfática, o link projeciogênico explicita as paraconexões pessoais, podendo ser indicador da necessidade de reciclagens interconscienciais e potencializador da interassistencialidade autolúcida.
você, leitor ou leitora, já identificou a existência de link projeciogênico pessoal? Averiguou as utilidades evolutivas dessas paraconexões no desenvolvimento da projetabilidade e interassistencialidade? A bibliografia específica tem uma referência, que é o livro Projeciologia, do professor Valdo Vieira. Agora aqui a mega-análise, que é constituída de 20 palavras marcantes no verbete, palavras que se destacam no verbete. Essa mega-análise é feita pela equipe da Enciclosapiens, que é composta pelo Cláudio Monteiro, a Zilá Padilha e a Nilzabeth Correia. Conexão, vínculo, análise, evocação, vivência, experiência, energia, projeção, lucidez, intencionalidade, retrocognição, pesquisa, registro, autopesquisa, escrita, acolhimento, foco, fenômeno, projecio-criticologia e projeciologia. Bom, Carol, mais uma vez, a gente pergunta para a verbetógrafa como que foi a escrita desse verbete, qual foi o contexto, as experiências que envolveram a escrita desse verbete. Então, o motivo de eu escrever esse verbete foi em relação a experiências pessoais. Há muito tempo eu já verificava a conexão entre as coisas que eu faço no dia a dia e experiências projetivas. Então, eu leio um livro que tem um holopensene bem evocativo, eu tenho projeções. Eu vejo uma série que evoca em mim algumas rememorações, eu tenho projeções naquele local. Então, eu pesquisei, procurei se alguém já tinha escrito sobre isso, vi que não tinha, então pensei, vou escrever, porque é um fato que eu vivenciei. E assim, eu mandei o título junto com o último que eu apresentei, faz algumas semanas, e o próximo que eu estou escrevendo ainda. E ele estava um pouco deixado de lado. Aí, numa dinâmica que eu faço parte, a da Conscius, né? Eu estava lá, eu faço parte da equipe, estava trabalhando lá, e daí a Consex chega em mim e fala assim, você tem que escrever esse verbete em uma semana. Aí eu dei o meu jeito, apliquei a técnica da madrugada, acordava de madrugada e ia lá e escrevia, e em 6 dias eu já enviei para revisão. E daí, em poucos dias também ele foi revisado, e aí a gente está aqui apresentando. Muito bom. Bem de boa. Sempre apesar de ter bastante coisa escrita sobre projeciologia, né, não tem exatamente esse viés, né, nunca foi abordado, né. Pessoal, antes da gente passar aqui para as perguntas, eu queria falar para vocês que foi lançado no começo desse ano esse livro aqui, Competências Parapsíquicas, que é um livro que ajuda no desenvolvimento do parapsiquismo. Ele tem muitas técnicas, é um livro prático, mas tem também a parte conceitual, que é fundamentada no conceito de competência, daí o título do livro, Competências Parapsíquicas. Então, para quem quiser estudar o parapsiquismo e desenvolver o parapsiquismo, esse livro é uma ajuda, né, bem importante. Ele pode ser encontrado aqui na Epígrafe ou no Shopcons, né? É interessante ressaltar, né, a questão da prática parapsíquica para o desenvolvimento, né? A gente imagina assim que vai desenvolver do nada. Não, tem que experimentar, tem que testar. Muito treinamento. E também saiu a 2ª edição desse livro aqui, que é o mapeamento da sinalética energética parapsíquica, a 2ª edição revisada e ampliada, o livro estava esgotado, né? Então também vocês já podem procurar esse livro aqui na Epígrafe e no Shopcons. Então vamos às perguntas, né? Hoje o Chataloff não está, mas a Adriane está substituindo aqui o Sem André. problemas. Então nossa perguntadora oficial, que é a Marilux, né, que está ainda em Conceição dos Ouros, mas já está para voltar para cá, ela pergunta na Fatologia, página 5, 3ª linha de baixo para cima, se você pode falar mais um pouco a respeito da compreensão da importância evolutiva das experiências extracorpóreas. Então, a gente tem que avaliar qual que é o conteúdo do fenômeno que você está vivenciando, para que você utiliza essas experiências parapsíquicas. Não é assim, patrocinado por amparo, coisas que são fúteis, que não vão te auxiliar a fazer assistência, ou que não vão auxiliar você a melhorar a si mesmo na sua evolução. Então, você compreender
que as experiências parapsíquicas, as experiências extracorpóreas, elas têm um motivo a mais. Elas têm uma importância no sentido de conectar essa consciência que está ressomada, essa consim, às realidades extrafísicas. Muitas consciências que estão ressomadas não têm essas experiências de conexão com o extrafísico. Elas vivem vidas trancadas, que é como fala no Projeciologia, o professor Valdo explica isso. Que, assim, a pessoa tem menos lucidez para o que está acontecendo intra- e extrafisicamente. Então, é importante essas experiências, além da vivência, de como é legal você ter uma projeção, de você volitar e absorver energia, e ver como isso é bom, também tem uma importância evolutiva. O que é que você aprende com isso? E às vezes a pessoa não compreende de imediato, né? Porque às vezes ela só pega um flash da projeção e ela não consegue entender o conteúdo naquele momento. Mas aí que é a importância que você fala aqui da pessoa ir registrando e estudando, né? Isso, Pra você fazer vai a anotar conexão, e às vezes você vai conectar aquela informação anos depois. Você vai conectar uma vivência que você está tendo naquele momento com aquela projeção e você vai ver o encadeamento de fatos e parafatos que levaram aquelas coisas a acontecer. Muitas vezes você não tem lucidez no momento que está acontecendo, mas depois você para e vê, nossa, tem uma ordem lógica aqui, tem uma conexão com aquela vivência que eu tive. Então, é bem interessante você anotar e depois ir fazendo a análise das suas anotações e conectando com as vivências. Muitas vezes eu verifiquei o link após a vivência. Então, eu anotei, e daí eu fui e reli, e aí eu vi, não, naquela época eu estava fazendo aquele outro negócio, então tem a ver com isso aqui, com essa vivência. Ou eu conversei com aquela pessoa naquele dia e depois eu tive uma projeção com aquela pessoa, mas eu não tinha me ligado ainda, só depois que eu anotei, que eu reli, que eu consegui fazer mais conexões. A gente pode estender para todo o parapsiquismo, né? Que é assim, né? Uhum. A gente tem uma experiência parapsíquica e não consegue entender no momento, né? Adriane, você já... Ah, a Magda. Oi. Como sempre, né? Muito bom seus verbetes, né? Obrigada. Assim, tá? Em psinologia, a última frase, Uhum. tá? O descortino, ou descortínio, também as duas palavras estão certas, da intrincada rede de conexões pensênicas evidenciadas pelo parapsiquismo. Então eu gostaria de falar sobre isso. Também a parapatologia, pode ser as duas, né? O acesso a grupos patológicos do passado serexológico devido a ações diuturnas miméticas. Sim, as coisas estão bem interligadas ali. É que aqui na pensenologia ele é neutro, então pode ser tanto conexões positivas, homeostáticas, você verificar, por exemplo, que o seu voluntariado está impactando em outras áreas da sua vida e isso impacta extrafisicamente, em resgate a consciexes ou a reconciliações, mas também tem a questão de avaliar quando essas conexões elas são com base em trafares, com ações miméticas que você poderia já ter eliminado da sua manifestação, podia já ter reciclado isso, mas você continua tendo ações miméticas que remetem a um passado nosográfico, e como isso te conecta com esse grupo extrafísico. Muitas vezes você tem uma ação que é com baixa lucidez ou com autocorrupção mesmo, escrachada, e você vai ter depois uma vivência onde você vai ver o efeito disso, extrafisicamente. Porque você acha que está escondendo alguma coisa quando está no intrafísico, porque você pode não contar alguma coisa ou guardar um segredo, mas nas energias isso não está escondido. Extrafisicamente isso está bem claro. E as conexões que a gente faz, elas muitas vezes são ignoradas. Conexão de pensamento, porque quando a gente pensa, a gente conecta com a energia e com a emoção. Então, vai as três coisas juntas. Pensou naquela pessoa, muitas vezes isso já me aconteceu. Eu pensei na pessoa, a pessoa me ligou. Ou a pessoa, eu estava pensando que aquela pessoa queria entrar em contato, aí eu fui ver, ela tinha mandado um e-mail. Então, a gente, às vezes, ignora essas conexões pensênicas, mas elas atuam. E o parapsiquismo ajuda a gente a ter mais lucidez para essas conexões.
Tá ligado? Eu acho que não tá. Alô, Agora alô. sim. Agora foi. Eu gostei muito do seu verbete, assim, eu nunca tinha pensado sobre esse viés, porque eu acho que a gente pode ficar até atilado e usar isso aqui como técnica, né? Para você fazendo links daquilo que você vai vivenciando, um filme que você assiste, uma conversa que você tem no dia a dia. E com isso você pode puxar e até desenvolver um pouco mais dentro das projeções. Sim. Essa foi a ideia, né? Tem esse viés também de você utilizar isso para potencializar a sua projetabilidade, mas também para você potencializar outras áreas, como a autopesquisa seriaxológica. Qual que é o link que evoca mais você? Porque tem relação, tem coisas que eu leio que não me geram projeções. Então, por que aquele conteúdo específico, aquela informação específica, me fez ter uma projeção? Me linkou com aquele lugar, me linkou com aquelas energias. Então, é também uma forma de fazer a autopesquisa. E o que eu queria te perguntar também é o seguinte, porque a gente vê assim, às vezes as pessoas conhecem a conscienciologia por intermédio da projeciologia. Sim, a fenomenologia. A fenomenologia. Fenomenologia. Isso. E às vezes as pessoas conhecem pela própria conscienciologia mesmo, não o fenômeno projeciológico, mas a conscienciologia, que foi o meu caso, por exemplo. Eu nunca fui uma pessoa que tive assim muitas projeções lúcidas e nem tenho assim tanto até agora. O meu processo ele é mais mental somático e depois estudando isso que eu vou desenvolvendo mais essa parte parapsíquica. Aí eu gostaria de saber como é que foi no seu caso, se foi mais pela projeciologia, se você tinha bastante projeções. E também, às vezes, acontece um fenômeno que as pessoas relatam assim. Elas têm muitas projeções espontâneas e depois que elas conhecem a conscienciologia e passam a estudar, passam a fazer cursos... Aí tem o recesso. Tem o recesso. Né? Então, por que você acha que isso acontece, se isso já aconteceu contigo? Então, eu, desde pequena, tive muito desenvolvimento do parapsiquismo, sentia energia... chegava a ver algumas consciex, tinha projeção espontânea, assim, não muita projeção rememorada, tive algumas mais marcantes, assim. Eu tive não sei se você estava no verbete para excursão interassistencial, que eu falei um pouco sobre o meu primeiro choque projetivo, né, que eu literalmente tomei um choque de 200 volts, e o meu soma caiu no chão. E eu senti, o soma caiu no chão, tá lá, beleza, aí eu estava fora do soma, observei tudo assim, via de Menner, as energias, estava sentindo um negócio esquisito, como isso é leve. E aí eu fui lentamente reencaixando, eu fui caindo assim, e eu estranhei porque aquilo foi tão devagarzinho, sabe quando você cai assim, bem de leve. E quando eu reencaixei, eu tive um EV espontâneo. Muita energia, movimentou tudo, assim, aquilo foi também um choque para mim. Aí eu reencaixei, levantei assim, tipo, o que aconteceu? Eu morri? Eu não morri? E aquilo foi algo interessante para mim, porque ficou marcado que existia alguma coisa além disso, além do intrafísico. Eu vi um pouco do extrafísico do local. E eu também tinha algumas experiências marcantes de projeção com rememoração. Quando eu tinha 5 anos, eu tive uma projeção de uma possível dessoma minha em outra existência, que foi um processo mais assim... marcante, um pouco patológico e tal, mas a rememoração veio naquela idade. Então, eu não entendia muito assim, mas eu tinha algumas experiências. Eu conheci a conscienciologia através da enciclopédia, dos verbetes. Na faculdade, um amigo revisava verbete, eu tenho vários amigos que estudaram comigo na faculdade, que também são da conscienciologia. E aí ele levou um verbete da Laura Sanches, dos temas lá de monarquia e tal. Aí eu peguei aquilo, comecei a ler, que interessante, não sei o que. Ele, você gostou? Então toma mais alguns ali. Aí já fui lendo, já vi em tertúlia, já gostei. Então eu tenho essa questão do parapsiquismo e também da mental somaticidade. Escrever verbete para mim é muito bom, eu gosto. Então é uma coisa assim, dos dois veios, né? E a questão do recesso... Eu tive em alguns momentos menos projeções, mas quando eu comecei a estudar conscienciologia, eu não tive assim um recesso projetivo. Mas isso está relacionado à questão primeiro que muitas vezes você recebe um aporte para você encontrar. E depois que você encontra, você tem que desenvolver o seu parapsiquismo, você que tem que andar com as próprias pernas.
Então, às vezes, esse recesso projetivo é sair da parte em que você está ali debaixo da asa do amparador e andar sozinho. E tem também a questão dos recessos relacionados à autocosmoética. Quando você já não consegue realizar alguns fenômenos parapsíquicos devido à sua baixa cosmoética. Então, você está com autocorrupção, você está fazendo alguma coisa que você sabe que você não deveria estar fazendo, e isso diminui a sua força energética, diminui a sua força dos fenômenos. Você tem menos fenômenos, você tem esse recesso. Legal, Carol. Dentro disso que você está falando, eu aprendo bastante também com a minha amiga Tatiana Lopes, né, que ela escreveu o livro Desenvolvimento da Projetabilidade Lúcida, e eu acho que é bem isso, porque às vezes a gente quer que as coisas aconteçam, mas não quer ter um investimento, não quer fazer o desenvolvimento, e a importância da tecnicidade também, que você coloca bastante aqui no seu verbete, né? Eu achei bastante interessante. Tudo tem técnica. Tudo tem técnica. Então, você pesquisar a melhor forma de fazer aquilo, vai encontrar alguma forma. Tem técnica de viver, tem técnica de fazer mobilização energética, tem técnica projetiva, tem técnica para tudo. Então, se você utilizar, você vai ter efeitos melhores, quanto mais técnico você for. Porque você já está fazendo um meio que já foi feito várias vezes e que foi verificado que, a partir desse meio, você consegue resultados melhores. Então, em vez de você inventar a roda, usa as que já existem. Tá ótimo, obrigada. Ok, vamos continuar aqui com as perguntas da Marilux. Efeitologia na página 6, penúltima linha. Você pode aprofundar sobre o efeito da autolucidez nas manifestações extrafísicas? Então, conforme a sua lucidez varia, né, no intrafísico, ela também varia no extrafísico. Quanto mais lúcido você consegue estar para a realidade multidimensional, dentro do corpo, na parte física, você vai ter mais facilidade para desenvolver a sua lucidez no extrafísico. Muitas vezes a gente quer ter lucidez no extrafísico, mas não faz nada no intrafísico para ter essa lucidez. Então, não aplica nenhuma técnica, não verifica as vivências ou parapsiquismo no intrafísico, não faz leitura energética, não tem lucidez para o parapsiquismo no intrafísico. Então, não tem também essa desenvoltura para ter no extrafísico. A gente tem que praticar para conseguir adquirir as coisas. Elas não caem assim, do nada, do céu. Então, como é que é a sua lucidez nas manifestações intrafísicas e como é que isso reflete nas manifestações extrafísicas? A gente poderia extrapolar até para a dessoma, né? Se a pessoa passa a vida inteira aqui, né, com baixa lucidez, ela vai dessomar provavelmente. Né, ela deve continuar nesse mesmo estado, daí a quantidade de parapsicóticos que tem. Né? Você quer perguntar? Oi, Carol, parabéns pelo verbete. Obrigada, Anny. O que eu queria perguntar para você se você já percebeu esse fenômeno, né, de relação entre alguma coisa que aconteceu no intrafísico com alguma relação no extrafísico em outras questões parapsíquicas. Então, porque eu já percebi que isso acontece também até em dinâmicas. Então, por exemplo, às vezes eu vou na dinâmica da Sinvex e durante o dia ou durante a semana acontece alguma coisa que aparece depois na dinâmica. É tipo grupo extrafísico ou até como que foi feita a dinâmica, a forma da dinâmica. E isso acontece bastante. E uma vez até a Consciex falou no curso mesmo, né, para quem estava lá, que era para perceber o que estava acontecendo durante a semana e o que aconteceu depois da dinâmica, porque tinha uma relação. Então, dá para ver que não necessariamente talvez seja só na projeção. Sim, também tem esse link com relação às outras vivências, né? O parapsiquismo dentro da dinâmica ou em alguma atividade, por exemplo, na TENEPS também, conectar com as vivências que você tem no seu dia a dia. Porque a gente tende a pensar de uma maneira mecanicista, cartesiana, meio que separar as coisas em quadradinhos para analisar elas, mas a gente tem que juntar elas depois todas para fazer a síntese, né? Não adianta só separar para fazer a análise e depois não juntar para fazer a síntese. Porque a gente percebe que as coisas estão interligadas, mas a gente, em geral, deixa isso esquecido.
A gente não leva isso em conta no nosso dia a dia, que as coisas estão ligadas, estão conectadas, que uma ação que eu estou fazendo num âmbito na minha vida pode impactar nas outras coisas. Uma coisa que eu escrevi vai impactar em uma pessoa que eu nem lembro, assim, mas que ela aparece para mim, ou que eu tenho uma projeção com aquela pessoa para fazer uma reconciliação, e isso está conectado com outra coisa que eu estou fazendo. Então, a gente tem que unir esses pontos, deixar de cortar e separar as nossas vivências e unificar elas, para entender melhor o que está acontecendo. Ok. Então, continuando agora, polinomiologia, na página 7, segunda linha. Pode comentar o polinômio lucidez, racionalidade, lógica, coerência. Eu vejo que, quando a gente não tem lucidez para os eventos que a gente vivencia no parapsiquismo, a nossa racionalidade diminui bastante. Se a gente já não tem lucidez para a vivência do parapsiquismo, a racionalidade já é prejudicada. E aí, como é que fica a lógica? Se a gente não consegue ter um raciocínio, se a gente não tem lucidez para o fato, para fato, a gente não tem a racionalidade, como é que fica a lógica e a coerência, a conexão entre as vivências? Se a gente já não conseguiu absorver a informação que tinha naquele evento, como é que a gente vai conectar isso com qualidade com as outras vivências que a gente tem? Então, eu vejo que a questão ali prejudica muito se a gente não tem lucidez ou racionalidade. Às vezes, a pessoa tem lucidez, mas ela não tem racionalidade, completamente mística. Então, ela pega toda a vivência, aí, racionalidade, nada. E aí começa a criar um mundo mágico e tal, e daí vai na fantasia, e conecta com misticismo. E aí como é que fica a lógica e a coerência? Às vezes o amparador está lá assim, poxa vida, dei tanta força para conseguir sair o negócio, a pessoa captou, mas ela não entendeu. Ela captou, mas ela não entendeu com racionalidade. Então a gente tem que analisar também o que a gente tem de trafar, que vai prejudicar nesse polinômio. O nosso trafar está na lucidez, está na racionalidade, está na lógica, está na coerência, ou a gente não tem trafar nesse aqui, a gente está super bem, que é o que a gente gostaria, né? Mas a gente às vezes tem que trabalhar em alguma questão. Okay. Agora, Principiologia, na página 6, quarta linha. Você pode comentar o princípio de autopesquisa servir de base para o desenvolvimento da projetabilidade? Qual que é o princípio ali? É o princípio na quarta linha. É o último, né? O princípio de autopesquisa servir de base para o desenvolvimento da projetabilidade. Em geral, é uma experiência que eu tive, né? Experiências minhas, de quando eu fui aprofundando na minha autopesquisa, isso me linkava com situações e com eventos extrafísicos. Então, eu tinha eventos projetivos relacionados aos grupos que eu estudava, que tinham relação com os traços que eu estava estudando. Então, eu verificava que eu tinha um traço, por exemplo, de orgulho. Aí, eu trabalhava nesse traço, estudava ele, e tinha projeções com grupos da monarquia, ou com grupos de poder, ou alguma coisa assim, de mandar. Então, eu verifiquei que, conforme eu mexia na minha autopesquisa, isso me conectava com esses grupos que tinham relação com esse traço. Então, me conectou extrafisicamente, eu tinha projeções com eles, às vezes para conseguir aprofundar mais e ver como é que é o traço em outras consciências, ou para dar um exemplo para eles que, olha, dá para mudar isso também. Então, é interessante analisar o quanto a gente mexe na autopesquisa e como isso mexe no extrafísico, nas nossas percepções, no nosso parapsiquismo. Eu acho que aí talvez esteja a grande diferença da conscienciologia, né? Que é a autopesquisa e a reciclagem. Tem muito na história aí, se a gente for ver, tem muita gente que tinha que fazer a projeção, tinha parapsiquismo. Qual que era a finalidade que era utilizada, mas não saía do lugar, né? Então, acho que aqui na conscienciologia o diferencial é exatamente esse. Acho que a autopesquisa e a reciclagem. Se a pessoa não muda, por que a projetabilidade ou o parapsiquismo dela vai mudar? Se ela continua sempre a mesma, o parapsiquismo e a projetabilidade vai ser sempre o mesmo. Agora, pergunta aqui de Foz do Iguaçu mesmo. Parafatologia, página 6, 10ª linha. Você poderia aprofundar o item, os elos do presente e passado multidimensional?
teve até uma mini tertúlia, né? Ou foi uma apresentação no sábado, no domingo de manhã, né? Com Pedro Fernandes sobre isso, né? Uma tertúlia matinal, né? Que era sobre os elos do presente e do passado. Eu não pude participar, que eu estava apresentando o artigo em outra cidade, mas é muito interessante a gente analisar como é que a gente ainda está conectado de diversas formas com o passado. No nosso dia a dia, nas nossas coisas, na forma como a gente se apresenta, como a gente fala, como a gente pensa. Isso tem muitas conexões da gente com o nosso eu do passado. Que, na verdade, a gente não gera uma hipermudança depois que a gente dessoma e ressoma. A gente muda conforme a nossa vontade, nossa disposição, nosso ímpeto de mudar. A nossa reciclagem. A gente faz o curso intermissivo, vai dar uma força, um gás, a gente aprende coisas novas, vê um novo horizonte, assim, do tipo, vai melhorar, tem coisa boa aí, vamos trabalhar, vamos reciclar. Mas o fato em si de você fazer um curso intermissivo não recicla as coisas que você tem. Quem vai reciclar é você. Então, você ainda carrega esses elos do seu presente hoje, como você é hoje, com o seu passado. Mas você está lúcido para eles? Quais são esses elos? São elos positivos, de paraprocedência positiva, bacana? Esses elos é legal manter. Agora, e aqueles que são nosográficos? Para que manter os elos nosográficos que você pode reciclar? Então, é interessante. E também verificar a utilização desses elos do presente e passado. Você usa para quê? Para reviver aquela nostalgia do passado ou para fazer assistência a esse grupo que você tem o link? Tem também que ver a sua intencionalidade aí. E ter lucidez para a existência desses elos, né? Boa tarde, meus parabéns. Não sei se você já falou, cheguei um pouquinho tarde, na página 5, a tributologia, você já tem comentado? Não Predomínio das ainda. percepções extrasensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto aos fatores potencializadores da projetabilidade lúcida. Eu gostaria que você aprofundasse, achei um item bem impressivo quando eu li esse item, sabe? Me chamou bastante atenção. Então, a gente está falando de projeção e a gente está falando de conexão, de verificar a forma como se dá a projeção e se tem um link com as vivências que você teve da sua vida intrafísica diuturna, né? Então, a gente vê aqui, percepções extrasensoriais. Quando você está projetado e está vivenciando aquela situação, como é que é a sua lucidez para o que está acontecendo naquele momento? Para a captação dos conteúdos, das ideias, das vivências que estão acontecendo extrafisicamente. E qual que é o seu discernimento em relação à conexão daquelas vivências, daquelas situações que você está percebendo, com as situações do intrafísico, das suas vivências intrafísicas. Então, tem esse discernimento para verificar a conexão entre o que está acontecendo ali e o que você já fez antes que está conectado com aquilo. Ou se aquela vivência extrafísica vai conectar com alguma situação, por exemplo, do dia seguinte. Por exemplo, uma projeção pré-cognitiva. Então, você tem que estar atilado para a vivência, rememoração, e a questão do discernimento, da lógica, da racionalidade. Então, não é só a percepção, não é só ficar, perceber, vivenciar, mas também discernir sobre ela. E o que você faz com aquela experiência que você teve, que você traz para, após a projeção, o que você faz com aquilo, com aquele fenômeno? Com essas informações. Isso, o que você faz com essa informação? Qual o proveito que você tira com essa informação? Isso que eu achei bem interessante. Isso é bem interessante. Isso me chamou bastante atenção. Não sei se você já falou na página 8, na argumentologia. A exemplologia, eu gostaria que você aprofundasse ela. Se você já tem falado? Não, vamos falar agora. Então tá. Exemplologia, o link projeciogênico ignorado.
É o elo pensênico despercebido pela consim projetora incauta, desperdiçando a oportunidade de coleta de informações referente à autopesquisa pessoal, que é o que acontece muito. Você tem uma vivência extrafísica, você lembra dela ou você não lembra dela, tem vários casos em que você não lembra, então ali você já perdeu um monte de informação, ou você lembra dela, mas não consegue conectar ela com as outras vivências que você estava tendo, com as experiências que você estava tendo naquele momento, com as coisas que você estava fazendo no intrafísico. Então, você perde ali uma informação que pode ser riquíssima, pode te trazer outros dados, um outro ponto de vista sobre aquela coisa que você está fazendo no intrafísico. Por exemplo, em cursos, muitas vezes você tem quem está participando do curso, quem está atuando, quem está na parte da equipe, e às vezes até os alunos que estão mais engajados e mais conectados têm projeções com relação àquela temática. Eu tenho projeções com relação a um curso que vai acontecer, que já está sendo feito o processo, e eu estou lá com os meus colegas, a gente está atuando, trabalhando extrafisicamente, limpando o local, jogando energia, e eu volto para o corpo, rememoro, anoto, e daí, por exemplo, no dia seguinte a gente tem uma dinâmica, eu vou comentar com eles, né? Como é que foi e tal, você está tendo experiência extrafísica com relação ao curso? A pessoa não lembra. Ou eu olho assim, a pessoa não tem lucidez, não está rememorando. Ou quando, por exemplo, no extrafísico, você olha para a pessoa e vê que ela não está lúcida naquele momento. Que ela está lá, de corpo presente, fazendo as coisas, mas você olha para ela, não está a questão da lucidez, que você reconhece ela e que você sabe que ela está pensando ali. Então, tem essa questão de você, às vezes, estar numa projeção, fazer as coisas, mas você não rememorar. Eu quero compartilhar com você uma vivência minha. Eu não conhecia a Conscienciologia, não sabia que existia, mas eu estava no espiritismo e toda noite eu saía do corpo e eu ia para um lugar onde encontrava um grupo de pessoas de branco e a gente estudava, mas eu também não lembrava o que estudava. E eu comecei, todo dia que eu acordava, mas aonde que eu vou toda noite? Quem é esse grupo? O que eu faço? Toda noite eu vou para um grupo, as pessoas estão lá de branco e estão numa sala estudando. E aquilo eu fui pensando, era uma noite, era outra, e fui várias noites com esses mesmos locais que eu ia para estudar. E daí um dia eu disse assim, mas isso está muito estranho para mim. Eu disse assim, porque onde que eu vou? Eu não vou em lugar nenhum, a minha rotina está a mesma, mas eu vou sempre num lugar. Quando eu conheci a Conscienciologia, eu cheguei aqui na frente, eu fiz o primeiro curso, eu levei banhos de energia, eu disse, nossa, agora eu sei. Daí que eu não tinha, era ignorada para a minha parte, eu não tinha lucidez. Eu disse, nossa, agora que eu estou lembrando aonde que eu vou toda noite. Daí eu conheci a Conscienciologia, daí eu recuperei tudo aquilo que eu vivenciava, onde que aí você faz a conexão, né, com a vivência e a experiência intrafísica, né? Aí você conecta essa informação que você não estava tendo aonde conectar ela com a vivência que você teve aqui. Então era isso que eu estava fazendo. Então eu já sei o que era. Então por isso é importante anotar, manter registro, porque às vezes você vai entender muito tempo depois. Exato, foi isso que depois de tempo, 6 meses, eu acho que foi depois que eu conheci a Conscienciologia. Vamos falar também do link projeciogênico lúcido, né, que a gente está na exemplologia, né? A conexão pensênica autodiscernida, utilizada de modo teático no âmbito da autopesquisologia e interassistenciologia, podendo ser reproduzido de acordo com as necessidades do projetor consciente, que aqui ele já tem um domínio maior, ele já tem consciência, né, desses links e de como evocar eles quando ele necessita. Isso é interessante a gente pensar até em questão de vivências mais homeostáticas, que você tem um padrão homeostático de referência. Então, eu quero acessar tal paralocalidade, porque eu estou assim, fazendo muito trabalho e estou precisando de um up para conseguir me manter. Então, você pode também fazer esse link calculadamente para você melhorar suas ações, ou melhorar a lucidez, melhorar o padrão de energias. Então, tem também ali um calculismo cosmoético sobre como utilizar esses links. Só complementando aqui, daí, depois que eu estava também um ponto positivo, no extrafísico, eu vi a pessoa, eu vi ela bem mais nova. Eu disse, nossa, agora eu estou tendo lucidez, o mínimo de lucidez. Eu disse, nossa, agora eu estou tendo lucidez no extrafísico, porque eu percebi
que aquela pessoa do intrafísico, aqui eu encontrei ela no extrafísico, mas a característica dela, ela estava bem mais nova, não era como que eu vi aqui. Então, esse foi um ponto de lucidez que eu percebi em mim, que eu já estava tendo lucidez na minha projeção, porque eu disse, estou vendo ela mais nova, e outro dia eu olhei assim para ela, que eu disse assim, mas eu vi ela no extrafísico. Os fatos, né, que vão chamando a atenção. Parabéns mais uma vez pelo verbete. Obrigada. Está bem abrangedor, assim, com o processo projetivo. Nossa, interessante isso. Então, eu tenho 3 perguntas. Aqui na página 6, na parapsicologia, quinta linha de baixo para cima, você comenta o amparo extrafísico criando deixas e sincronismo multidimensionais para a realização da interassistência. Queria que tu ampliasse, por favor. Então, muitas vezes a gente não tem lucidez para esse fato, mas o amparo extrafísico ele está utilizando as vivências que a gente tem no intrafísico para conectar com o processo assistencial que pode ser feito naquele momento. Então ele vê, olha, essa pessoa está trabalhando com energia, a pessoa está mexendo com tal tema específico, então tem essa consciência aqui que precisa ser assistida, eu posso trazer ela na psicosfera dessa pessoa para fazer assistência. Então, às vezes, ele cria já essa situação do tipo, vou instigar essa pessoa a estudar esse tema, porque eu sei que tem um grupo aqui que está precisando dessa energia qualificada com lucidez sobre esse tema. Então, como é que é a sua lucidez para essas vivências? Você já teve isso? O amparo já chegou em você e falou assim, olha, estuda esse assunto, ou faz tal atividade, ou movimenta energia dessa forma, e aí você sente o acoplamento com as consciências que precisam ser assistidas? Então, a gente tem que ter lucidez para esses links. Vivências no intrafísico. Eu estou passando por uma situação assim. Aí vou lá de noite, trabalho a energia, chega a consciência que é do mesmo padrão para ser assistida porque eu já tenho aquela vivência. Então, eu tenho aquela experiência e eu posso assistir. Então, é bem interessante você começar a juntar os elos de como é que se encadeia uma assistência. Então, como é que foi para você aquele processo de estudar o assunto, de onde é que veio a inspiração para você estudar aquele assunto, e em seguida vem uma consciência encaminhada por amparo, você sente o padrão do amparo, você sente o padrão da consciência, você sabe o que você tem que fazer naquele momento, porque você já estudou aquilo. Então, você vai conectando as vivências e vendo como é que se procede, né, essa questão do o que vem primeiro. Foi a consciência que foi colocada na sua psicosfera? Foi a ideia do amparo? Foi uma vivência que o amparo viu que você já estava tendo e aí eles trouxeram a consciência? Então, é interessante analisar isso. Acho que na experiência pessoal, né? O que eu já tenho disso? Como é que isso é para mim? Acho que aí vem a questão da escrita, né? Porque se eu não anotar essa projeção, se eu não fizer todos esses links, eu não vou conseguir ter, assim, saber, né, o motivo por que está acontecendo determinado fato, né? E vezes, na escrita acontece muito isso. Você está ali escrevendo e, às vezes, o campo da escrita já chega muita consciência para ser assistida, para aumentar a lucidez, para utilizar aquela energia mental somática, aquele padrão mais homeostático. Então, o processo da escrita também ele é utilizado assim dessa forma, para fazer assistência. Então, a questão aqui, o verbete, né? Ele já é assistencial antes de qualquer pessoa ver ele. Então, você já está ali trabalhando nele, já cria campo, já chega amparador, já chega consciência para ser assistida. Então, é bem interessante analisar a forma como a gente atua, né? E o efeito disso parapsiquicamente, no extrafísico, multidimensionalidade. Muito importante. Aqui na página 7, eu não sei se tu falaste já na sindromologia, a última síndrome, a síndrome da banalização parapsíquica. Em que sentido assim você pensou sobre isso? No sentido de que a pessoa deixa passar tudo. A pessoa não presta atenção. Mas não pode ser também que a pessoa exagere também nesse princípio? Então, quando a pessoa tem a banalização parapsíquica, quer dizer que ou ela não está prestando nenhuma atenção no próprio parapsiquismo, tudo que é questão que ela tem de vivência multidimensional para ela, não, isso aí não foi nada, eu tive um lapso aqui, ou ela tem uma projeção assim, isso aqui foi uma fantasia minha, aí ela tem confirmações da projeção, mas ela, isso aqui não é comigo, não é... Não valoriza, que coincidência, né? Que engraçado.
Ela vê todas as encadeações e aí ela olha aquilo, que coincidência engraçada, né? E banaliza, não estuda o que aquilo quer dizer sobre ela, o que aquilo tem a ver com o grupo que ela está assistindo, o que isso tem a ver com o veio parapsíquico dela. Então, às vezes, acontecem diversas coisas parapsíquicas similares com aquela pessoa, e ela banaliza todas, porque ela fala assim, isso sempre acontece comigo, assim, não tem nada a ver comigo isso, é a forma como o mundo é. Para ela é assim, porque ela banaliza aquelas vivências. Sabe o que é porque eu linkei com a questão da mitologia, que você colocou lá, o mito do desenvolvimento projetivo instantâneo, porque pessoas que têm esse processo de projeção muito instantânea, né, acaba levando para essa banalização, porque é comum, tu entende? Assim, no início eu tinha muito disso. Foi uma coisa que eu tive que lidar comigo mesmo, porque assim... É a minha história. Vou dormir, tenho projeção, beleza, espontânea, natural, acordo de manhã, estou com pressa, não vou anotar. Isso, perfeito. Então, aí eu perco uma experiência parapsíquica. Bem isso aí que eu estava querendo saber mesmo, que eu fazia no início, quando a gente não tem a lucidez, né, ainda, né? Obrigada, Carol. Se não me engano, tem um verbete que chama banalização do parapsiquismo. Eu acho, se não me engano, é da Glínia Pontes. Tudo bem? Podemos continuar aqui. Agora... Pergunta do Rio de Janeiro, parafatologia, página 6, terceira linha de baixo para cima. Poderia exemplificar o desassédio dos nós górdios evocados? Então, muitas vezes você está fazendo alguns movimentos na sua vida intrafísica que vão evocar alguns nós górdios, que é aquele problema assim, que você tem mais dificuldade, aquela coisa que está mais... encalacrada, que você até não gostaria de lidar porque você não quer mexer com aquilo. Então, como é que você pode utilizar as suas vivências, os parafatos, né, as suas experiências projetivas, para desassediar esse processo? Entrar em contato com aquelas consciências que você não quer lidar, ou vivenciar uma nova perspectiva através do parapsiquismo, e assim ir diminuindo o assédio que tem sobre esse nó górdio. Por exemplo, você tem um problema de que você não quer mexer com a autopesquisa, porque aquilo vai ser muito doloroso, você vai ver que você é uma consciência terrível, e aí você tem experiências projetivas que mostram que não, você não é uma consciência terrível. Você não é o último lixo da baratrosfera. Até porque, se fosse, você não ia ter feito um curso intermissivo. Você tem alguma coisa positiva aí, né? A lucidez de quem te resgatou da baratrosfera e que te proporcionou a oportunidade de ter um curso intermissivo era maior que a sua, né? Então, ele viu ali que tinha alguma coisa boa naquela consciência, que ela pode fazer assistência, que ela pode linkar com outras consciências que estão mais patológicas e auxiliar essas consciências. Então, utilizar o parapsiquismo para diminuir esses dramas que a gente cria em cima dos problemas e também para desassediar os problemas reais mesmo. Tem, às vezes, um problema ali que não é um drama seu. Às vezes o problema existe ali e você tem que desassediar ele. Porque o assédio ele não vai ajudar a resolver. Então, se não ajuda a resolver, então por que você está usando? Vamos ajudar a resolver o problema. Então, vamos utilizar o que vai ajudar a resolver o problema. O assédio não está auxiliando a resolver o problema, ele está dificultando. Então, vamos procurar fazer esse desassédio. E isso tem base no autodesassédio, na autoinconflitividade. Então, o que você ainda tem conflito com você mesmo? O que você já pode descartar de conflito? Que você vê que é bobo, que é pequeno, que existe coisa muito maior ali na frente que precisa dar esse passo. Muitas vezes a pessoa fica ali no autoassédio porque ela não consegue ter uma visão de conjunto do que ela precisa fazer a seguir. Às vezes ela está ali, parada no autoassédio, e o amparo está ali na frente falando, nossa, você tem muita assistência para fazer, você tem capacidade, vamos fazer assistência. E ela não consegue ver aquilo ali e fica no autoassédio. Então, utilizar todas as técnicas, todas as oportunidades, o parapsiquismo, a multidimensionalidade, para auxiliar no desassédio. Agora, fatologia, agora a pergunta de Curitiba, do Eduardo Doria. Fatologia, página 5, final da 5ª linha. Ele faz um comentário aqui, vivemos na era das redes sociais, impactando energeticamente os usuários, de modo sutil e penetrante, até na hora de votar em alguém.
como conviver bem com as redes sociais que vieram para ficar na nossa sociedade patológica? Dá para viver bem sem elas atualmente? Então, redes sociais, o que não é o pensene, o que não é a energia? Porque, às vezes, você está ali mexendo, aí você vê que você está completamente escado, você não sabe onde é que veio, onde é que chegou aquela consciência, o que está acontecendo. Você só pega o bonde andando e não consegue nem segurar no bonde, o bonde sai tresloucado lá e você está lá. Então, a questão ali que eu vejo é qual que é a sua lucidez para as energias, como é que é o seu domínio do estado vibracional, como é que é a sua desassim, como é que é a lucidez para as conexões energéticas que são feitas a partir do que você coloca na rede social. Não só da interação que você tem com a realidade, com a intimidade das outras pessoas, mas com o que você coloca ali. Por exemplo, você coloca uma foto, aí de repente você começa a sentir as evocações. E aí quem tem mais parapsiquismo, mais habilidade, mais lucidez, consegue sentir ali, é o padrão pensênico de tal consciência, de tal consim, que está evocando. Qual que é o padrão de evocação? É mais positivo, é mais negativo? Então, a questão ali é, as redes sociais, hoje em dia, têm muito pouca lucidez para a utilização das redes sociais. As pessoas utilizam sem atentar para o lado do parapsiquismo, para o lado da multidimensionalidade, para a energia, para a escagem. Então, está ali numa promiscuidade energética danada. Ela entra lá, observa, capta a energia da outra pessoa, doa energia para a pessoa e não está nem lúcida para aquilo. Então, qual que é a sua lucidez ao utilizar a ferramenta? Porque, em si, ela é neutra. Você pode utilizar ela para chamar as pessoas para o seu tertúlia, né, como eu faço. Chama as pessoas ali para eventos, ou divulga cursos, ou comenta, ou gera debates. Mas você pode utilizar ela também para diversos fins nosográficos, que são muito utilizados. Mas qual que é a sua lucidez na utilização da ferramenta? Eu escutei outro dia uma pessoa comentando da questão dos seguidores, né, que ficam seguindo as pessoas. Aí o comentário foi, quando aquela pessoa dessoma, como que fica esse holopensene de seguidores, sabe? A pessoa pode ficar, né, assim, num processo bem forte de possessão, algumas coisas mais sérias. Sim, assim. E se a pessoa é alguém famoso, Isso. E aí tem esses seguidores que vão ficar ali jogando energia em cima, Exatamente, energia de tristeza ou de desespero, porque aquela pessoa dessomou. Tudo isso vai impactar nessa consciência que está dessomada, querendo, quem sabe, adquirir mais lucidez. E aí vem aqueles banhos de energia que são tudo menos lúcidos. Eles estimulam tudo menos a lucidez, que não é o padrão que é o jogado em cima dessa consciência recém-dessomada. Exato. E aí como é que fica? Fica Atrapalha preso, né? o processo dela, Fica né? preso o grupo, né? Cria uma interprisão. Acaba criando essa interprisão. Então, essa questão é muito séria, né? Para a gente É bem pensar séria. hoje. Precisa ter mais discernimento parapsíquico a respeito das vivências intrafísicas mesmo, dessas conexões que a gente faz. Porque o que a gente pensa, onde é que a gente pensa, vai nossa energia. Então, você pode estar ali sem perceber nada, mas você está jogando energia. Naquele pergunta no final, dá para viver bem sem elas atualmente? Eu acho que não precisa viver sem elas, é exatamente fazer isso que você falou, é só ficar mais lúcido, né? E eu acho difícil também viver sem elas atualmente. Diversas coisas são redes sociais. Por exemplo, o WhatsApp é rede social. E você vai viver sem se comunicar com as pessoas com quem você tem que se comunicar? Você tem que se desenvolver mais para utilizar elas de uma maneira mais sadia. Você queria perguntar? Carol, parabéns pelo verbete. Obrigada, muito Neide. Bom. Carol, eu tenho um neto com 18 anos. Ele foi para os Estados Unidos para estudar lá. E ele está bastante interessado nessa questão da projeciologia. O que tu falaria para ele, como ele aproveitar os traços forças para criar esse link projetivo? Tu poderia comentar alguma coisa a mais para que ele possa estar ouvindo? Uma coisa que eu vejo que ajuda muito é a técnica da saturação mental e
principalmente com esse livro aqui, o Projeciologia, quer dizer, Projeções da Consciência, que é sobre vivências parapsíquicas do professor Valdo. E toda vez que eu leio ele, eu tenho mais projeções mais lúcidas. Então, é uma boa forma de vincar esse holopensene da projeção. Outra coisa é a aplicação de técnicas parapsíquicas, de técnicas projeciológicas. Então, a gente tem o Projeciologia, que tem mais de 50 técnicas projetivas, e aí ele pode ler. Esse Projeciologia está disponível na internet, tá, para fazer download. Então, você encontra a técnica que você gosta mais, que se adequa mais ao seu estilo, e utiliza ela. Investe na aplicação, separa um tempo e pratica ela até conseguir projeções lúcidas. Isso auxilia muito a você ter um domínio maior sobre quando você quer projetar, quando você não quer projetar, a técnica que você vai usar para se projetar. Então, isso ele pode aplicar em qualquer ambiente, né, qualquer lugar, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil. E também trabalhar mais com as energias, porque a projeção ela se dá a partir da soltura energossomática que vai liberar você para sair de psicossoma ou de mental soma. Então, tem que ter uma soltura energossomática, porque o energossoma é essa cola que segura o psicossoma dentro do soma. Então, você tendo mais flexibilidade, trabalhando mais energia, fazendo mais doação energética, trabalha a energia com plantas, trabalha energia no banho, trabalha energia com animais, faz soltura energética, coincidência vígil, pratica mais esse desenvolvimento energético e as técnicas projetivas. Isso vai auxiliar e também a analisar a intencionalidade. Porque se você tem uma intenção mais positiva, você vai ter mais amparo para a realização dessas técnicas. Se você tem uma intenção mais egóica, você não vai ter esse plus, esse a mais, essa ajuda. Então, acho que isso pode ajudar. Também ele pode estar usando a parte afetiva, no caso, como ele está distante da família, também dá para fazer um rapport aí, um link, né? Tem aqui nos 20 que ela listou, olha, o primeiro é afeto. É afeto. Você vê que tem a ver. E acho que vale a pena, como ele também é bem novo, né, 18 anos, né, ele vê se ele é intermissivista, fazer aqueles testes, né? Ver o livro Curso Intermissivo, o teste do curso intermissivo, para ver se ele tem conexão com essas ideias, né? Sim, no site da Tertúlia mesmo tem no site o teste, link, né, para o teste do curso intermissivo, né, do intermissivista. É bem bacana. Obrigada. Agora, continuando... bom, a próxima pergunta é dos nós gordes. Eu vou pular, que você acabou de responder, né? Está bem recente, né, pessoal? Foi recente, deve foi anterior. Ter pego. Agora, perguntas de Ribeirão Preto, São Paulo. Estrangeirismologia, página 1, primeira linha. O que é o landscape evocativo? Em relação à paisagem mesmo. Há lugares que a paisagem evoca em você alguma rememoração. Ou que você tem mais afinidade com aquela paisagem, com aquele landscape, que é o horizonte. Então, tive já projeções em que eu chegava numa localidade e que eu via o ambiente e aquilo evocava muito. Ou que eu vi uma série que se passava naquele local e que tinha panorâmicas da região, assim, com o oceano e as pedras, e aquilo era muito evocativo. E aí, de noite, eu ia lá e tinha projeção naquele local. Então, como é que se dá essa conexão entre locais que você vivenciou em outras existências, em outras seriexes, e as suas experiências parapsíquicas hoje? Fazer, às vezes, aqui no CIEC a gente tem um laboratório, né, da seriexologia, que tem lá as músicas que você pode colocar para estudar, que música que evoca, ou se traz já algumas imagens que você sente mais afinidade. Vai testando, vai experimentando. Eu acho que pode acontecer nos dois sentidos, né? Ele pode evocar, se você vê uma paisagem aqui, pode evocar a projeção. Mas se na projeção também você visitou lá um local ou uma época, quando você volta, você tendo em contato com aquilo, pode linkar com a rememoração, né? Isso, pode também linkar com
trazer a rememoração do evento que ele já vivenciou extrafisicamente para o intrafísico. Agora, a fatologia na página 5, final da 5ª linha. Ah, não, esse já é das redes sociais, não, vamos pular isso também. Já foi. Agora, para a fatologia, página 6, 6ª linha. Quais suas vivências, na página 6, 6ª linha, quais suas vivências pessoais sobre a antecipação extrafísica de vivência potencialmente traumática, preparando a consim para determinado evento inevitável? E assim, a gente diz evento inevitável, entre aspas, né, porque a gente tem ali o livre-arbítrio, as coisas podem mudar, mas as experiências que eu tive foram em relação a acalmar a pessoa em relação a uma situação que ia acontecer e que efetivamente aconteceu. Foi uma projeção pré-cognitiva, verifiquei a situação. No dia eu tentei mudar a situação, não consegui. Então eu vi que naquela questão ele era um evento inevitável, eu tentei modificar a situação, não consegui. Mas que depois eu comecei a entender, não, eu tive um insight antes, uma preparação. Então, alguma coisa já estava encadeada nesse sentido e que aconteceu o que já me foi mostrado que iria acontecer. Isso auxilia a pessoa até a ter uma conexão maior com o extrafísico, com as vivências multidimensionais e a ter uma calmia maior. Porque às vezes você pode mudar as coisas, às vezes você não pode. Qual que é o seu discernimento para aquilo que você pode mudar e aquilo que você não pode mudar? Então, até acalmar em relação a essa situação, precisava ser vivenciada nesse contexto. Não era muito agradável, mas também diminui a possibilidade de gerar um trauma maior, porque ela já viu aquilo, dependendo da forma como ela lida com a racionalidade, a lógica, ela vai ver, não, ok, a situação foi desagradável, realmente, queria ter podido evitar, não pude, tive que vivenciar essa situação, mas o que eu adquiri a respeito disso? Qual que é o meu senso agora de pertencimento multidimensional? Porque depois que eu tive essa situação, ficou muito claro para mim a questão da multidimensionalidade. Eu já tinha tido essa experiência de levar o choque lá e ter a projeção, eu já tinha tido projeções que eu rememorei, outras dessomas, eu já tinha tido algumas experiências assim. Mas, para mim, aquilo ainda era um pouco afastado da minha vida intrafísica, do meu dia a dia. Aí eu tive essa pré-cognição, visualizei a situação acontecendo, aconteceu a situação, e aí isso conectou mais as vivências intrafísicas com as vivências extrafísicas. Eu comecei a me questionar mais, como é que é essa questão da causalidade? O que causa o quê? Como é que as coisas estão interligadas? Como é que funciona isso, intrafísico, extrafísico? Eu nem tinha essa nomenclatura na época, né, do intrafísico, extrafísico. Eu só sabia que tinha alguma ligação ali, que tinha informação ali, e que eu podia acessar essa informação, tanto que eu acessei a informação nesse sentido. Então, o que mais eu poderia acessar de informação? Como é que se dava essa conexão? Eu fiquei super interessada em estudar mais sobre isso. Agora, na parafatologia, ainda na página 6, no final da 7ª linha, de baixo para cima. Favor abordar o tirateima multidimensional da consim alternante, verificando as para-realidades. Então, né, quando você tem só a visão intrafísica, às vezes você pode ficar com alguma dúvida ali, o que está acontecendo, como é que é, se é para ser isso mesmo, se não é para ser isso mesmo. Agora, com a visão extrafísica também, você aliar a questão intrafísica com as experiências extrafísicas, você tem mais informação sobre determinado assunto. Em vez de você ver só um lado, você vê o outro lado também. Então, aquela situação, aquele posicionamento que eu tive, foi, por exemplo, gerou uma onda no intrafísico, que as pessoas não gostaram. Mas como é que foi aquilo no extrafísico? Tinha amparador? Como é que estava? Foi feita assistência para um grupo extrafísico que tem aquele trafar e que o seu posicionamento contra aquilo foi decisivo para auxiliar naquele processo? Como é que foi a parte intrafísica e o extrafísico? Então, você tira a teima, a sua teimosia, né? Você vê, o que é realmente que está acontecendo? Qual que são as outras informações que tem nessa situação?
Então, é bem interessante utilizar isso de modo técnico para ver, olha, essa situação aqui eu não fiquei muito seguro, não, o que estava acontecendo. Deixa eu ver se eu consigo conectar com o amparo para ver o que está acontecendo no extrafísico relacionado a isso. Que mais informações eu posso ter? Agora, uma pergunta de Portugal, Lisboa. Tecnologia, na página 6, primeira linha. Pode ampliar o que quis dizer com a evocação técnica? É porque muitas vezes a gente evoca naturalmente, sem qualquer lucidez, vivendo a vida intrafísica de boa, e a gente vai fazendo as coisas e evocando pessoas, coisas, lugares, tempos. E a gente pode fazer isso de uma maneira técnica. Por exemplo, eu tenho interesse em estudar determinado país. Eu vou pegar alguma coisa que me conecta a esse país, eu vou estudar a história dele, vou estudar grandes personalidades desse país, e de maneira técnica eu estou lendo ali com o objetivo de evocar mesmo, e eu estou fazendo uma evocação técnica, em vez de fazer uma evocação amadora, que é destrambelhada o tempo todo, sem qualquer lucidez, eu vou parar e vou fazer essa evocação, porque eu sei que eu quero me conectar com essa realidade, com esse grupo, com essa localidade, com essas energias. E foi nesse sentido que eu coloquei. Tem uma pergunta agora aqui de Porto Alegre, você já respondeu, que é sobre a exemplologia. Ela está pedindo para você falar sobre a exemplologia. Se quiser falar rapidamente, que já foi comentado. Então, aqui a questão do link ignorado e do link lúcido. Que informações você está perdendo no momento em que você ignora as conexões entre as suas vivências intrafísicas e extrafísicas? E quais informações você consegue e como você utiliza isso de modo lúcido e técnico no link projecionogênico lúcido? O que você utiliza essas informações, essas vivências de modo lúcido? Qual que é o seu ganho? Quando você está ignorando o processo, você perde muita informação. Muitas vivências, muitas conexões, muitas informações suas, da situação, do seu passado, você está perdendo. Então, como é que você utiliza isso no link lúcido? Qual que é a finalidade? Carol, parafatologia, página 6, penúltima linha, você colocou aqui a preparação pré-TENEPS. Se eu não me engano, você comentou que você é tenepsista faz 6 meses, não é isso? Não, menos de 6 meses. Ah, estamos ainda ali na tá reta dentro inicial, dos, tá dentro dos primeiros 6 meses, né? Isso. Você faz, então, uma correlação, por favor, entre o link projeciológico e a preparação pré-TENEPS? Faço. Eu até escrevi sobre isso, né, preparação pré-TENEPS, apresentei no simpósio dos Greenvex esse final de semana. Foi bem interessante. E eu vi a conexão entre as minhas vivências multidimensionais e essa preparação para TENEPS. Eu estava numa situação de formação docente e verificando assim vários trafores, e eu estava me sentindo muito acomodada. Então, eu percebi que dava para fazer mais coisas, e eu comecei a pesquisar o que eu posso fazer a mais. E aí, numa dinâmica, me veio a inspiração de estudar sobre TENEPS, fazer uma preparação, 6 meses de preparação eu fiz, e eu fui linkando várias situações da vivência em dinâmicas, em projeções, em encontros com pessoas, em conversas, com essa preparação para TENEPS. Eu não contei para ninguém que eu estava fazendo. Então, eu estava lá na dinâmica, trabalhando energia. Aí chegava a consciência e falava, não, agora esteriliza assim, agora faz assim, olha, você poderia estudar tal livro. Ou em projeções, olha, essa pessoa aqui, chegou aquela pessoa com quem tinha uma dificuldade de conversar com ela há muito tempo, aí chegou nesse período, ela chegou no extrafísico, a gente conversou e resolvemos várias coisas assim. Então, eu vi que essa preparação gera uma movimentação na sua vida. Várias coisas que estão paradas, você vai movimentar. E vai ter alguns contrafluxos, porque você vai começar a bater nas coisas, né? Você está caminhando, as coisas não estão vindo contra você. Você não está sendo a vítima do universo. Você está caminhando, mas aí você vê que algumas coisas que estavam paradas vão esbarrando em você.
E foi ótimo isso, porque deu para fazer uma limpeza em várias áreas da vida, assim. Conflitos que estavam assim embaixo do tapete há muito tempo foram evocados, trazidos para cima nessa preparação. E, às vezes, não deu para resolver aquele processo no intrafísico. Eu tinha projeção com a pessoa. Eu tive projeção com várias consins do meu grupo, que são mais distantes e que têm algumas dificuldades de lidar comigo, e que em projeções eu estava lá e exteriorizava energia e mandava as melhores energias e conversava com várias delas. Então, auxilia muito você fazer várias preparações, né? E essa preparação para a TENEPS é algo bem sério, porque você está se preparando para uma técnica que você vai aplicar para o resto da sua vida. E é algo muito impactante assistencialmente. Então, vai ter um contrafluxo de assédio, vai ter muito amparo também. Então, conectar essas vivências que você está tendo no intrafísico, de preparação, de auto-melhoramento, de reciclagens, com as vivências que você tem multidimensionalmente, é muito rico. Esse semestre para a TENEPS foi bem rico, assim, de experiências, de vivências. Que legal, Carol, que interessante. Eu imagino que isso deve ter feito toda a diferença, né? Porque, como você disse, essa questão da TENEPS é muito séria. Eu também, antes de começar a fazer, eu pensava muito nisso. E uma das coisas que mais assim me impactava ou me deixava era justamente esse compromisso vitalício que a gente vai ter. Então, é um passo sem volta. Claro, se a pessoa quiser deixar, ela vai deixar, mas vai ter as consequências. Isso é muito sério. Então, eu achei muito interessante e, assim, como verbetógrafa que sou, né, eu te dou a dica, então, para você escrever um verbete sobre isso também. Pensa, porque isso pode ajudar muita gente. Porque eu conheço muitas pessoas que você olha para a pessoa e você fala assim, gente, está esperando o quê? Né? E a pessoa ainda está esperando. Né? Eu ainda não tenho a poltrona, ainda não tenho lugar, ainda não tenho não sei o quê. E a pessoa vai colocando justificativas. É o perfeccionismo nessa questão, porque eu fui chegando perto da data e eu sou aquela pessoa que gosta de estar com tudo preparado, tudo pronto, assim, não sai do lugar se não tiver tudo ajeitado. E aí eu estava assim, ansiosa, eu estava recebendo energização e eu falei assim, gente, eu não estou pronta para a TENEPS. E aí a Consec chegou e me falou assim, você quer ser a tenepsista jejuna perfeita, maravilhosa? Ou você vai fazer como todo mundo faz, que é se preparar e aprender com o processo? Aí eu fiquei assim, nossa, realmente, o meu trafar aqui do perfeccionismo, do controle, está sendo colocado em jogo aqui. Então, beleza, você falou, ó Consec aí, ó amparo, ó. Você falou que eu consigo, então você está junto comigo ali nessa, então vamos testar, vamos junto. É isso mesmo, a gente vê que tem uma carência, uma demanda muito grande por assistência, então não dá para ficar brincando, não. A gente tem mais que colocar, claro, guardadas as devidas proporções, né? A pessoa tem que ter um certo tem que ter autocrítica com relação ao qual que é o seu momento. Isso. Você está podendo fazer isso agora? A minha crítica ali é, você está confortável ou você está crescendo? Porque as pessoas, muitas vezes, fazem alguma reciclagem, chegam num ponto e, estou confortável aqui, tá bom, reciclei aquele negócio, mas você está crescendo ainda? Você está na zona de crescimento, de se empurrar para frente, de fazer um pouco mais? Porque eu senti que eu estava na zona de conforto. Eu estava no processo de exposição de trafor, de utilizar coisas positivas, e que eu vi que era um desafio para muita gente que não conseguia fazer aquilo, mas eu conseguia. E aí eu vi as outras pessoas em crise porque elas não conseguiam, mas eu estava bem porque eu conseguia. Então eu pensava assim, então eu tenho que fazer alguma coisa a mais, para estar nesse processo de estar indo um pouquinho a mais. Legal, acho que dá um bom verbete, vai ajudar bastante gente. Eu acho que a gente pode até dizer que acho que a maioria das pessoas passam por essa preparação, mas às vezes não percebem, né? Sem acho lucidez. É difícil, acho que a pessoa começar a ter TENEPS sem ter um preparo até extrafísico, sim, sei lá, de amparadores e tudo mais. Mas conhecer a técnica, estudar. Acho que a maioria não se dá conta, né, desse período. Né? Posso perguntar? Carol, aqui, por favor, na página 6, na parapatologia, na segunda linha, ali você coloca as evocações patológicas, depois o acesso ao grupo patológico do passado serexológico devido às ações diuturnas miméticas. Poderia ampliar, por favor?
Então, como as nossas evocações às vezes não são feitas de maneira técnica, lúcida ou discernida, a gente pode entrar muitas vezes nessas evocações patológicas sem nem se dar conta. Está evocando um grupo específico através do seu trafar. Não é um grupo que evoca seus trafores ou que você tem conexão por trafores. Grupos que você tem conexão pelo trafar, pelas coisas, pelas suas imaturidades. E isso inclui aqui, né, esse acesso a grupos patológicos, que às vezes você está lá tendo uma ação que você sabe que você já não deveria ter, então você está tendo uma autocorrupção ali. E aí, o que isso evoca? Isso vai evocar amparador? Uma autocorrupção vai evocar assim, o seu preceptor extrafísico? Não, ele vai evocar o grupo que está conectado a esse trafar, a essa automimese, a essa autocorrupção. Então, muitas vezes a pessoa reclama que eu tenho projeção, mas eu não tenho lucidez, eu só vejo coisa ruim, eu só, assim, tenho umas consciências que se aproximam de mim, eu não gosto, uma coisa assim. Então, qual que é a sua ação no intrafísico que está te conectando com essas consciências? Você se conecta com elas através do seu trafor, de você ser um amparador, de você auxiliar, ser um assistente, ou você está ali, entrou na gangue de novo? É que agora, com a questão da TENEPS, também tem um outro lado, né? Que é o lado que eu estava pensando nessa questão também. Tu vai evocar com mais lucidez. A chave é a lucidez. Você vai evocar a patologia, mas como assistente. E tem que estar bem atento, então, nesse processo todo, né? Que agora é o outro lado, né? Já que você está iniciando agora, né? Sim. Essa atenção vai te dar muita autopesquisa aí também. Muita coisa já. E continuando ali, tu colocaste o bagulho e o mimo energético. O que tem a ver com esse link que eu não entendi bem ali? Porque, às vezes, um objeto na sua casa, ou alguma coisa que você entra em contato no seu dia, ele pode ser um bagulho energético, ter energias nosográficas, parapatológicas, negativas, que ou vão vampirizar você, ou vão te deixar com um padrão energético negativo. E isso pode ser um link projeciogênico. Você vai ter uma projeção com relação àquele objeto. E um mimo energético também. Nesse mesmo sentido, só que positivo. Tem algum mimo em algum lugar, ou você recebeu um presente bem energizado, com um padrão positivo. As coisas, tanto materiais, ideias, ou realmente padrão energético, isso linka com você e aquilo pode te gerar uma projeção. Interessante ficar atento, né? Obrigada. No projeciologia tem até técnicas com objeto, objeto desencadeante da projeção, né? Tem várias técnicas assim. Pode? Página 6, efeitologia. Logo assim, na primeira linha, os efeitos do psicossoma lastreado na paralucidez. Queria que você comentasse um pouco sobre esses efeitos. Então, quando você está projetado de psicossoma com muita energia, ou seja, você está lastreado de energia do energossoma, que às vezes você está sem flexibilidade energética, ou você está com muita energia que você não está fazendo doação energética, você está muito carregado, o seu psicossoma ele fica mais pesado e a sua lucidez fica mais difícil. Eu já tive algumas experiências nesse sentido, e uma coisa que auxilia a aumentar essa paralucidez quando você está muito lastreado é você fazer estado vibracional fora do corpo. Você está ali projetado, você faz estado vibracional, exterioriza energias, e isso aumenta a sua lucidez, porque você tem mais flexibilidade energética naquele momento, você está menos carregado, menos lastreado com energias do outro veículo de manifestação. Ok? Então, a verdade, o diferencial é o seguinte, discriminar, né, quando você está com o psicossoma lastreado, com uma lucidez não tão boa, né, um pouco apagada, e a paralucidez com uma lucidez maior. Então, na verdade, os efeitos serão maiores e o aproveitamento... O aproveitamento vai ser maior conforme você tenha maior controle da quantidade de energia que você está levando.
Às vezes você tem que sair com um psicossoma mais carregado de energia para fazer mais doação, mas às vezes não é o caso. Às vezes é por descuido da sua holossomática que você sai mais lastreado, com menos lucidez. Então tem que ver também qual que é a finalidade, se você pode aumentar a sua lucidez através de um estado vibracional. Obrigada. Agora perguntas de... Você queria perguntar, Cárdio? Aproveitando, Carol, você fala aqui na fatologia, nos seriados televisivos e filmes de época, mas eu queria linkar com a tipologia, onde você fala que os possíveis desencadeadores são os filmes, os livros e as séries televisivas. Então, eu queria que comentasse isso, e destacando também que você tem aí o Dr. Zhivago, que é um livro e um filme, então eu queria que você estabelecesse a relação, já que não está na bibliografia ou na bibliografia aqui. Me veio esse insight hoje, quando eu estava me preparando, de trazer alguns links que eu já vivenciei, né? Algumas coisas que me trouxeram links e que geraram projeções em relação a isso. Como você diz ali na fatologia, eu coloco séries e filmes, né? Porque várias séries que eu já vi, que nem Outlander, que se passa na Escócia ali, e tem na abertura tem umas moças dançando ao redor de pedras e tal. Aquilo para mim é muito evocativo. Algumas das paisagens que tem ali já me evocaram algumas projeções. Eu tive algumas projeções com relação àquelas paisagens, aquele local, aquela energia. Então é bem interessante, eu coloquei por causa disso, por causa dessas vivências. E aqui eu trouxe esse livro, que é Dr. Zhivago, porque ele foi muito evocativo para mim, muito evocativo. Eu lia o livro e eu tinha projeção, naquela mesma noite. Aí eu lia e eu continuei lendo e tendo projeção, tendo projeção. O que eu verifiquei? Ele se passa numa época específica ali, 1900 até 1950, ou um pouco menos, 1930. Ele pega ali a Rússia antes da Revolução Russa, Primeira Guerra Mundial e pós-Revolução Russa. E eu li aquilo, e aquilo evocava energia tão familiar para mim, que eu já tenho algumas hipóteses de ter vivido nessa época, nesse local. Só que em outro grupo que ele relata ali, um grupo específico, e eu tenho hipótese de ter vivenciado em outro grupo. Mas a energia que tem do relato dele, da vivência dele, das situações que ele passa, do ambiente, das florestas, do local, para mim foi muito vivencial aquilo. Foi muito rememorar uma coisa que eu já tinha passado. Então, eu tive projeções com locais que não tinha nenhuma placa escrito onde é que era, o que era, mas eu sabia o local que era. Pela energia, eu consegui identificar onde é que aquilo era. Uma floresta no meio de um lugar assim, onde é que não tinha nada escrito, e eu sabia que aquele local me evocava aquela energia que estava naquele livro, que era daquela situação, daquele lugar. Então, eu vivenciei alguns links mais fortes com relação a vivências que foram mais marcantes. Então, eu trouxe ali justamente o Dr. Zhivago por causa disso, e tem outros livros aqui de Conscienciologia que também eu tive algumas projeções com relação a esses links. O mais conhecido é o filme, né? Que eu acho que redundou do livro. O filme do Dr. Zhivago foi famoso. Tem o filme, só que ele já não se passa nesse período histórico, ele já utiliza outro período, então eu tenho mais link com o livro. Aproveita e mostra os outros livros que você trouxe. Eu trouxe aqui o Projeções da Consciência, que toda vez que eu leio alguma coisa sobre ele, alguma passagem, alguma experiência do professor Valdo, eu tenho alguma projeção. Eu trouxe o livro Inversão Existencial, que eu tinha, há muito tempo já, eu tenho projeções com jovens, e às vezes dando aula para jovens, ou fazendo preceptoria, alguma coisa nesse sentido. E depois que eu fui linkar com a questão da inversão existencial, que eu sou inversora e sou voluntária lá da Sinvexis. Aqui o Dr. Zhivago, ele é um livro antigo já, bem bacana, sou suspeita para falar, né? E o Autocura através da reconciliação.
Aqui não aparece muito bem a capa, né? Porque é branco, pequenininho e tal, mas é muito bom esse livro. E eu trouxe ele em relação à questão de reconciliações extrafísicas. E também esse livro é para você, né? Autocura, para você se reconciliar, mas como isso impacta na reconciliação com outras consciências. E aqui algumas situações que nem eventos, né, ou reciclagem das posturas monárquicas, eu sempre tenho algum link projeciogênico com o grupo, ou com o evento em si, ou com a preparação. E o imersão em conscienciometria, que ele também me evoca bastante, que nem eu estava falando antes sobre preparação do evento, né, esse evento está sendo preparado, e eu já tenho várias projeções no campo, trabalhando com as consciências, preparando o ambiente extrafísico para a ocorrência do evento intrafisicamente. Então, já tenho essas vivências também de link projeciogênico, não só com materiais, né, com livros, mas também com o holopensene de curso, de evento, dinâmica também. Às vezes eu tenho uma projeção na dinâmica, só que a dinâmica acontecendo em outro horário, outro dia, né, acontecendo extrafisicamente, aí levo pessoas da minha família na dinâmica. É bem interessante, assim, fazer essas conexões. Okay. Agora, perguntas de Caxias do Sul. Estrangeirismologia, primeira e terceira... Não, terceira linha... Bom, primeiro na terceira linha, o reminder intermissivo através da projeciologia. E depois a Cosmic Connection. Esse reminder intermissivo através da projeciologia é porque você pode ter experiências parapsíquicas, experiências projetivas que te conectam com o seu curso intermissivo. Então, você tem mais possibilidade de receber essas rememorações você estando projetado. Então, às vezes, você vai ter uma situação que vai te evocar o curso intermissivo, ou, por exemplo, eu falei ali sobre os jovens, né, que eu tive projeções dando aula para jovens, ou auxiliando nisso, e isso me evocava muito o curso intermissivo, a questão de evocar neles o curso intermissivo deles, para que eles tivessem mais lucidez e pudessem encontrar a questão da inversão existencial, da consciologia. Então, são vários tipos de reminder. Ter uma experiência extrafísica pode ser um reminder do seu curso intermissivo, das suas vivências extrafísicas no curso intermissivo. Então, tem diversos ângulos que você pode olhar isso e diversas experiências que você pode ter. A Cosmic Connection? A Cosmic Connection. Em relação a você se conectar com o fluxo cósmico. Eu coloquei isso em relação ao link projeciogênico, porque às vezes a pessoa está se sentindo isolada, sozinha, ou que ninguém compreende ela, ou que ela está ostracizada, né, a parte de tudo, de todos, e que você pode, apesar de qualquer evento intrafísico, ter uma Cosmic Connection, se conectar com o cosmos. Você vê que a questão intrafísica não é o que não é o mais importante. Isso aqui é um teatro intrafísico. O que acontece no extrafísico? O que acontece no cosmos? Você está conectado? Qual que é a sua intencionalidade e como é que isso impacta nessa conexão? Porque se você tem uma intencionalidade mais menorzinha, pequena ou egocêntrica, você vai ter mais dificuldade de fazer essas expansões, né? Então, como é que está a sua habilidade de fazer essa Cosmic Connection? E isso através das suas projeções. Outra pergunta sobre o landscape, você já respondeu, vamos pular. Só tem duas, tem a Rosa e tem ela também. Pode ir, Rosa. Então, depois página 6, na parafatologia, de baixo para cima, é a 4ª linha. A resolução extrafísica de conflitos intrafísicos. Queria que você comentasse um pouco. Então, eu tive algumas vivências nesse quesito, que às vezes a pessoa estava incomunicável, não queria contato, se isolava, e eu queria resolver aquele conflito. Como é que eu vou resolver esse conflito se a pessoa não dá espaço? Eu vou utilizar as formas que tem para resolver esse conflito. Na TENEPS, joga energia nela, desejo o melhor para todos. E, nesse sentido, também ocorreram algumas projeções
em que era feito um encontro extrafísico, eu e a outra pessoa, ou outras pessoas, né, um grupo, e a gente conversava, teve algumas experiências assim que eu abri o coração e falei tudo que tinha para falar. E aí eu vi a outra pessoa também falou tudo que ela tinha para falar, e aquilo gerou uma paz, porque você já está aliviado daquela pressão do que, eu tenho que falar para aquela pessoa aquilo, eu tenho que expor isso, ou coisas assim que eu não tinha como expor no intrafísico, porque eu tinha vergonha de falar isso no intrafísico. E eu tive uma experiência com a pessoa e eu falei tudo que eu queria falar, como é que eu me sentia, como é que estava sendo para mim. E aí a pessoa ouviu, e aí ela falou assim, mas então é assim que você se sente, eu não sabia. E aí a gente conversou mais, e assim, a sensação que eu tive quando eu acordei naquele dia foi muito boa. Eu acordei assim, em estado de graça, me sentindo bem, anotei tudo, todos os detalhes, feliz. E aí depois aquilo, sabe quando passa aquele peso? Porque você já fez ali alguma limpeza já aconteceu ali dessa reconciliação. Claro que não reconciliou 100%, né? Tem mais coisa para trabalhar, mas quando você vê que o trabalho já está andando, já está caminhando nesse sentido, então é bem positivo, assim. Dá para utilizar também, né? Pré-encontro, né? Isso. Então, eu gostaria de parabenizar você, eu já acho que o terceiro verbete que eu venho acompanhando. Você, assim, é uma consciência jovem, mas com um cabedal de conhecimento de uma consciência bem veterana. Então, bem velha, né? Parabéns. Por dentro eu sou bem velha. Obrigada. Você queria perguntar? Pode. Carol, eu queria que você falasse aqui, na página 6, efeitologia, sobre o efeito da lucidez nas ações diárias e o efeito da vergonha na cara nas autorresponsabilizações. Eu queria que você falasse como que foi isso para você. Então, né? Vergonha na cara é ótimo. É ótimo quando a gente consegue ter. Aqui o efeito da lucidez nas ações diárias. Como é que é a nossa lucidez fazendo as coisas no dia a dia? A gente tem lucidez, a gente vai, assim, entra no rolo compressor e vai lá dando barrigada, depois de barrigada e se bobeando, como diz, né? Qual que é a sua lucidez no dia a dia? A gente quer ter lucidez no extrafísico, a gente quer ter lucidez no parapsiquismo, na dinâmica. Como é que é a sua lucidez no dia a dia? Quando você dá bom dia para o porteiro, quando você vai lá no buffet e você pesa a comida, como é que é a sua lucidez no dia a dia? Como é que é a sua lucidez nas ações? Não esperar só o lugar do parapsiquismo, que é lá na dinâmica, ou é lá na projeção, ou é lá na TENEPS. Fazer aqui agora. Qual que é a sua lucidez? Como é que você está sentindo as energias agora? Como é que está o campo? Você está sentindo amparo? Você está sentindo assédio? Como é que é? Tem que ter lucidez no dia a dia. Se a gente quer ter lucidez nas nossas ações no intra e no extrafísico, no nosso parapsiquismo, a gente tem que se atentar para os pequenos detalhes. E o efeito da vergonha na cara nas autorresponsabilizações. Isso é muito sério. Às vezes a gente fala vergonha na cara e as pessoas ficam meio que inibidas, assim, um pouco envergonhadas. Mas, gente, você tem trafor e você não está utilizando trafor. Qual que é a sua vergonha na cara? Cadê? Você tem ali uma coisa que você faz com o pé nas costas e outra pessoa está sofrendo um parto para fazer aquele negócio e daí você deixa de fazer porque é muito fácil para você. Ou você não faz porque, não tenho tempo, mas você tem os trafores, você tem as habilidades, você pode fazer e você não faz. Qual que é a sua vergonha na cara? Cadê? Então, é muito bom ter vergonha na cara, assumir as suas responsabilidades. O seu curso intermissivo, quem fez foi você, a sua ProEx, quem vai fazer é você. E não dá para você colocar isso nos ombros de ninguém. Amparador, amparador tem a vida dele lá. Ele está te auxiliando porque isso é importante, mas quem tem que fazer é você. Ok. Agora, a pensenologia, acho que é final da segunda linha. A utilização de mídias para evocação de holopensene específico. Eu queria que você comentasse. Aqui na frente, né? Pensenologia. Pensenologia, página 5. Acho que é na segunda linha, final da segunda linha. Utilização de mídias para evocação de holopensene específico.
Que nem eu estava falando aqui do Dr. Zhivago, ou da série lá, Outlander. Às vezes você encontra um link projeciogênico assim, você tropeça nele, digamos assim, ou às vezes você vai encontrar ele procurando, estudando, utilizando alguma coisa especificamente para ter projeções. Então, você tem que ter um processo de autopesquisa, né, para saber o que evoca em você, o que te auxilia, o que te estimula a ter mais eventos parapsíquicos. E você pode utilizar isso para evocar um holopensene específico. Por exemplo, eu sei que ler sobre determinado tema vai me evocar projeções. Então, qual tema que eu estou querendo estudar? Um tema específico. Eu posso encontrar livros sobre isso, pode ser de ficção, que nem o Dr. Zhivago é ficção. Mas o holopensene que ele evoca para mim é tão forte que não importa se é ficção ou não. A energia que ele coloca ali é muito realista para mim, porque evoca o local, ele descreve os locais, ele fala das relações das pessoas, e aquilo é muito evocativo. Então, às vezes, até mesmo uma literatura vai auxiliar você. Se aquela energia daquele local, daquela vivência, estiver bem impregnada. Então, você tem que ver qual que é a sua técnica. O seguinte seria os bibliopensenes, também você já falou, que seria o dos livros, né? Isso. E o outro é na primeira linha, o holopensene retrocognitivo. Também você comentou, mas se quiser falar rapidamente. Você encontrar aquele holopensene que evoca em você rememorações. Esse holopensene retrocognitivo, ele vai trazer em você alguma ideia do passado que você vivenciou lá. E aqui na tem a ver também, na Fatologia, página 5, 8ª linha, ele pede para explicar a importância da pesquisa historiográfica. Bom, se você não entende de história, é mais difícil você entender de para-história e da sua própria história. Então, você tem que estudar alguma coisa para você conseguir encadear as informações. Agora, na Parafatologia, página 6, 7ª linha, de baixo para cima. Poderia explicar a conexão multidimensional entre autor e leitor? Isso é bem interessante, porque é aquela conexão pensênica. Aquela pessoa, ela fez o grafo pensene dela, colocou ali na página, colocou ali as ideias com a energia e com as emoções, os sentimentos que ela estava tendo na hora, e aí outra pessoa, em outro momento, vai ler aquilo e vai evocar esse holopensene. Esse grafo pensene que a consciência colocou ali, ela vai estar evocando. Então, elas vão estar, às vezes, gerando uma conexão entre elas através desse pensene, desse holopensene. Eu tenho experiências de quando o professor Valdo não era Zéfiro, era professor Valdo, e eu estava lendo o livro Zéfiro, eu estava em casa lá lendo, e eu comecei a sentir o holopensene, e daí vinha ele na minha cabeça, ele rindo assim, olhando para mim, sorrindo. E eu continuei lendo e aquele holopensene foi aumentando, né? E foi aprofundando. Daí eu fiquei assim, eu estou lendo, ele sabe que eu estou lendo, e ele sabe que eu sei que ele está sabendo que eu estou lendo. Foi bem interessante, eu achei aquilo super engraçado, porque o holopensene que forma ali é forte, e aí eu comecei a sentir que eu estava evocando ele, aí ele sentiu que eu estava evocando ele se conectou também. E aí eu estava assim, nossa, é interessante essa conexão que você faz com o autor-leitor. Como é que isso acontece em outros livros? Porque naquele livro, ele estava ressomado também, era mais fácil conectar, não sei. Talvez agora dessomado seja mais fácil, mas ele esteja fazendo outras coisas mais importantes, né, do que se conectar com quem está lendo o livro ali. Mas foi muito interessante. E como é que a gente faz isso com os outros livros e a gente não tem lucidez para isso? Talvez prestar atenção em tudo que a gente lê, né, para essas evocações são constantes, né? Agora, a pergunta daqui de Foz mesmo: quais fatores podemos levar em consideração para otimizarmos a interpretação dos fatos ocorridos nas vivências projetivas? Olha, adicionar o máximo possível de fatores. Cosmovisão, ver de todos os ângulos possíveis, conectar com as vivências, com as ideias que você teve no dia, com as experiências que você tem, com a sua história pessoal, conectar com vários assuntos e procurar dentro de todas as informações que você tem sobre você, o que aquilo se encaixa.
Então, você precisa ter autopesquisa para conseguir conectar com as suas informações, aquela informação do parapsiquismo, da projeção. Você precisa ter lucidez, você precisa ter discernimento, cosmovisão também auxiliaria muito, você ter mais cosmovisão para procurar de todos os ângulos possíveis as conexões daquela informação com a sua realidade intraconsciencial. E ler bastante, né? Estudar. Ler sempre bastante, ajuda, né? intelectualidade, trabalho energético, lucidez para o parapsiquismo, várias coisas assim que podem auxiliar. Carol, tem uma coisa aqui na efeitologia, o primeiro efeito que eu acho que é bastante interessante, que é o efeito reciclador da projetabilidade lúcida. Você já comentou bastante, falou sobre suas experiências, mas você podia reforçar essa questão da reciclagem? É bem interessante, né? Porque às vezes a pessoa pensa que a projeção é algo só para curtir, para ter ali uma sensação boa, para encontrar com o sexo que gosta, mas ela tem uma questão de... Tem uma informação ali, tem um conteúdo. O que ela está querendo proporcionar para você? O que você pode aprender dessa projeção para você se reciclar? E eu coloco até, estranhei, ninguém perguntou ali na argumentologia, né? A questão, né, da experiência. Eu coloco aqui experiência. O reencontro com alguns elos estabelecidos na trajetória seriexológica pessoal pode resultar no desenvolvimento de banzo, nostalgia, saudade, desalento, desolação, melancolia, desânimo e prostração. O que seria isso? Você tem uma vivência extrafísica que te conecta com alguma coisa do seu passado e você sente muita falta daquilo. O que isso é? Informação para a sua reciclagem. O que você ainda está valorizando demais no passado que você não consegue valorizar aqui e agora? Qual que é essa necessidade que você está alimentando? Qual que é esse contexto? Porque às vezes você tem saudade, banzo, nostalgia de um contexto negativo. O que você tem ali para reciclar? Então, você pode utilizar as informações que você adquire através das suas projeções para a sua reciclagem pessoal. Então, o que eu preciso reciclar em relação a isso? Eu estou hipervalorizando uma questão negativa do passado? Qual que é a minha lucidez em relação a isso? Já aproveitando que você falou de saudade, você poderia comentar, né, entre os links lá no 16, que é essa questão da saudade funcionando como link. A saudade, né, é aquela falta daquela energia. Então, você sente falta daquela energia e aí a pessoa pode, nesse sentido de ter saudade, evocar aquela energia que ela sente falta. Pode ser uma pessoa, pode ser um local, pode ser uma época, pode ser um país que ela sente falta. E isso pode fazer com que ela crie esse link, se projete lá ou tenha mais conexão com isso. Ele pode ser um processo mais nosográfico ou menos nosográfico. Quando é um afeto que a pessoa está viajando, né, foi para outro país, sinto saudade da minha família, pode ter projeções com eles. Ou eu sinto saudade de quando eu mandava em todo mundo. Aí é mais nosográfico, mas também leva a informação. Ou às vezes sente saudade de uma consciex, que era companheira dela, e ela dessomou e a pessoa fica, né, evocando e se projetando com ela. Às vezes o processo evolutivo da outra pessoa, né? É verdade. Bom, Carol, nós estamos chegando aqui ao final. Eu queria saber se você gostaria de comentar mais alguma coisa. Talvez a gente não falou da frase enfática. Para isso eu ia falar agora. Talvez faltou a frase enfática. Não comentamos a frase enfática. O link projeciogênico explicita as paraconexões pessoais, podendo ser indicador de necessidade de reciclagens intraconscienciais e potencializador da interassistencialidade autolúcida. Ou seja, os links, eles existem, estão aí, a pessoa pode ou não ter lucidez para eles. E quando ela tem lucidez para eles, qual é a qualidade desse link? Ele demonstra mais o que você tem a reciclar ou ele está balizando a sua interassistencialidade? Está mostrando, não, você faz interassistência. Então, você qualifica a sua interassistência ou você qualifica a sua reciclagem através deles? Ou seja, eles são úteis, né? Estão aí, existem, são úteis. Você precisa ter mais lucidez para eles e utilizar eles no seu dia a dia.
Então, mais alguma coisa você gostaria de comentar? Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Então, nós agradecemos aqui a Carol por mais esse verbete. Ela disse que já tem mais 3 encaminhados, não é isso? Isso aí. Vamos esperar os próximos. Nós agradecemos aqui a todos a participação dos tertulianos, dos teletertulianos, toda a equipe aqui da Enciclosapiens, da Magda, o Elcardi, toda a equipe aqui do tertuliário, hoje com a Sofia e o Robson, e passamos aqui aos nossos avisos e divulgações. As pontuações da tertúlia de hoje são 14 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais e 19 perguntas online. Temos 4 convites. Adriane Correia, com Autorreeducação Consciencial, a Maria Eugênia, com Teáticas da Mega Fraternidade, a Nina Rosa Manfroy, com 29 verbetes inéditos do professor Valdo Vieira, e eu, Sofia, com o curso Consim Cobaia. Olá, pessoal, meu boa tarde a todos. Você já parou para pensar se você tem alguma situação na sua vida, algum problema, ou mesmo identificado algum traço que seja problemático ou esteja lhe causando algum incômodo? E você já sabe que quer mudar aquilo, mas por que é tão difícil mudar esse traço ou esse problema que você está vivenciando? Para estudar essa e outras questões, é que a Reaprendência convida para o curso Autorreeducação Consciencial. Esse curso objetiva instrumentalizar o participante nos processos de autorreeducação consciencial, com base na inteligência evolutiva, visando reciclagens intraconscienciais mais eficientes. Ele tem uma abordagem traforista e trabalha com foco nas soluções evolutivas e maior compromisso proexológico na direção de uma existência mais plena e mais feliz. O curso ele vai ocorrer na sede da Reaprendência em Foz do Iguaçu, que fica na Avenida Felipe Vancher, número 6.560, nos dias 12 e 13 de maio, agora de 2018, então, portanto, no próximo mês. É um sábado e um domingo. O pré-requisito é um curso de entrada da Conscienciologia e os professores do curso serão o Rui Bueno e o William Klein. Para mais informações, favor entrar em contato com o e-mail contato@reaprendência.org. Reaprendência escreve com um T, Reaprendência. Ou pelo telefone WhatsApp DDD 45 99839 1552. Estão todos convidados. Boa tarde, muito obrigada. Boa tarde. Eu quero fazer uma pergunta para você. A sua doação de fraternidade aos outros, ela predomina sobre a doação da carência para si na mobilização geral das energias conscienciais? Por isso eu convido vocês, para refletir sobre essa pergunta. No curso Teáticas da Mega Fraternidade será realizado pela Juriscons, com campos bioenergéticos, em que os EPICONs serão a professora Cristina Aracaki e o professor Marcelo Silva. Esse curso acontecerá aqui no CAEC, no dias 14 e 15 de abril, e ele é sem pré-requisito. Então, o curso ele vai favorecer, ajudar a favorecer para que seja otimizada a autorreflexão, o aprofundamento da compreensão de 2 conceitos, do para-direito e da mega-fraternidade. E, a partir dessas vivências, então, perceber nos campos bioenergéticos. E também teremos debate sobre esse assunto. Então, os principais objetivos desse curso será qualificação das relações interpessoais, melhoria da conduta anticonflitiva, desenvolvimento do olhar de fraternidade e dinamização do holopensene pessoal da intercompreensão, para ajudar na convivialidade. Então, quem quiser, pode ser feita as inscrições no CAEC e também pelo telefone da Juriscons, 991 11 6263, ou www.juriscons.org. Obrigada. Boa tarde, colegas evolutivos e evolutivas. No verbete de hoje, a professora Caroline Engelmann, ela comentou sobre a importância de conhecer a história para poder acessar para a história e principalmente a história pessoal.
Por que eu falo isso? Porque o professor Valdo, ele deixou 29 verbetes a serem apresentados. Esses verbetes já estão aí dentro da Enciclopédia da Conscienciologia, mas ainda falta a apresentação. Então, em nome da Enciclosapiens, nós convidamos todos os colegas evolutivos, intermissivistas, tertulianos, teletertulianos, para que participem no período de 12 de abril a 10 de maio de 2018. Esses verbetes estarão sendo apresentados pelos mediadores das tertúlias. Então, são ideias do professor Valdo que não foram discutidas, não foram debatidas, e que estão aí para a gente poder estar retroalimentando essas neo-ideias, essas neo-verpons que o professor Valdo sempre trouxe para todos nós. Destacando sempre a importância e responsabilidade de cada um de nós com a escrita pessoal. Se o professor Valdo não tivesse deixado esses verbetes, então a gente não estaria aqui para fazer essa divulgação. Então vamos pensar aí na nossa responsabilidade também, e agradecemos e contamos com a participação de vocês. Muito grata. Olá, boa tarde a todos. Em nome da Conscius, lembramos vocês que no dia 14 de abril, sábado, das 15 às 20h30, estará acontecendo o curso Consciem Cobaia, na sede da Conscius, no Discernimento, em Foz do Iguaçu. Nesse curso Consciem Cobaia, forma-se um campo interassistencial homeostático para identificação de trafores, trafares e trafais, através da autoavaliação de uma folha do livro Conscienciograma, que é o manual para conhecermos a nós mesmos. Informações e inscrições poderão ser feitas e obtidas através dos telefones, código de área 45, fones 2102-1460, o WhatsApp 99-994-1460, ou mesmo através do site www.conscius.org.br. Venham, participem, estamos aguardando vocês. E até lá. Para amanhã, teremos o verbete autossinaleticometria, da especialidade autoparapercepciologia, com a verbetógrafa Malu Balona. Agradecemos a presença e a participação de todos. Boa tarde e até amanhã.